Ações de frigorífico desabam, elas têm recomendação de compra e vamos ver também as prévias aqui para o quarto trimestre de 2022. O que esperar dessas empresas? Será que são uma grande oportunidade ou é muito arriscado ainda? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Bom, então ações de frigoríficos desabam em meio à investigação da vaca louca. Além disso, nós temos a possibilidade da aproximação aqui da gripe aviária. Então seria um duplo impacto, né? E acaba afetando os desempenhos da BRF, da Minerva, da JBS e da Marfrig. E fontes ouvidas pela equipe do Valor indicam que trata-se de mais um caso atípico da doença, né? E seria aí uma forma que não traria grandes riscos e onde o animal desenvolve a doença espontaneamente a partir de fatores como a idade avançada. Mas ainda que seja um caso atípico, devido a um acordo bilateral que tem aqui entre Brasil e China, deve o governo brasileiro imediatamente aí suspender temporariamente as exportações de carne bovina à China, né? Até que eles aí os chineses possam avaliar essas informações e ver se realmente é um caso de deixar aí paralisado ou não. Acontece que o Brasil já passou um caso similar, como a gente pode ver aqui em 2021, teve 2 casos aí atípicos dessa doença e foram confirmados, só que a China demorou 100 dias para retirar aí esse bloqueio, né? Então, as margens do setor diminuíram e provocaram fortes quedas nos preços da carne do boi. Então, isso aqui seria terrível para essas empresas. Quando a gente relembra o caso da vaca louca lá de 2021, não impactou tão longo assim as cotações. A gente vê aqui em algum momento de 2021 impactando um pouco, mas na sequência as ações até subiram. E aí depois elas vieram com uma queda muito mais forte por conta das margens comprimidas. Assustou infinitamente mais do que o caso da vaca louca. A Marfrig também uma situação similar à JBS, né? A gente vê aqui em algum momento impactando e depois despencando na sequência por conta das margens atrapalhando. E a Minerva aqui teve uma recuperação aqui, ó, e não teve tanta queda na sequência. De qualquer forma, todos aqui estão com boas recomendações das corretoras. No último ano, a JBS cai 47%. No último ano, a Marfrig cai 64%. E no último ano, a Minerva está subindo 22,5%. Então, a JBS termina o pregão caindo 4,11%. A Marfrig termina o pregão caindo 4,7%. Minerva, que vinha mais estável em termos de cotação pela perspectiva de resultados mais estáveis, ela é a que mais desaba aqui nessa questão da doença aí da vaca louca. Então hoje no dia ela cai 8%. E falando em expectativas para o resultado do quarto trimestre de 2022, a XP elencou aqui que todas as empresas vão ter aqui a queda dos resultados, né? E a gente pode ver que a Minerva vai cair aqui a receita, segundo a XP, em 5,9%, vai cair o EBITDA em 11,3% e o lucro vai cair em 6,7%, vai ficar meio aqui que mais estável, né? O resultado sai dia 24 de fevereiro. Já no dia 2 de março, sai o resultado da Marfrig e ela tem aqui uma expectativa de queda na receita de 8% e o EBITDA caindo 68,3%. E aqui a gente já percebe que a Marfrig vai ter esse impacto aqui na parte das margens, principalmente aqui por causa do cost-out ali do corte, né, que vai ter uma compressão das margens. Estava no momento atípico aí com a pandemia, então é por isso que as cotações vêm caindo tanto, já precificando esse tipo de cenário que vai acontecer mais uma vez nesse trimestre. Aconteceu no trimestre anterior também reduções dos lucros, né? Inclusive a empresa vai ter uma queda no lucro a ponto de ficar um prejuízo de 15 milhões, saindo do anterior aí de lucro muito interessante de 662 milhões. Então a Marfrig vai ter um momento difícil, né? E a JBS vai cair o lucro de 10,3%, o EBITDA vai cair 73,1%, também numa pegada similar aqui de compressão de margens, né? Enquanto o lucro vai cair 94,1%, ainda assim ficando no cenário positivo aqui de lucro. Então você vê que as empresas elas estão caindo conforme o resultado aí esperado, né? A que mais está indo bem é exatamente a Minerva, né? E exatamente o fato dela estar indo bem também traz menos oportunidades aqui de upside, né? A gente vê o consenso dizendo que a Minerva deve ter uma margem aqui para subir de 65%, a Marfrig 162%, enquanto a JBS
120%. Enquanto a XP, que levantou aqui as prévias dos resultados dessas empresas, ela diz que mesmo com o resultado ruim, a Marfrig aqui é a que o maior potencial de alta, 361%, 51% aqui de potencial de alta, o preço justo de R$ 28,30. Enquanto a JBS tem uma margem de 224%, um preço justo de R$ 58,10. Então, elas estão aqui de graça, segundo a XP, enquanto a Minerva mais aqui, menos descontada, né, com uma margem de 68,7%, 19,10 o preço justo da XP. Então, é aquela velha história do risco contra retorno, né? Um risco um pouco maior, um retorno maior potencial. E vale pontuar que, embora a XP tenha divulgado agora os preços justos dela, é muito provável que ela tenha feito isso um pouco antes do comunicado aí da possível vaca louca, ainda não está 100% confirmado, né? Mas então talvez impacte um pouco aqui a volatilidade das ações, né? Mas talvez, né, se pensar a longo prazo, talvez o preço justo não altere nada, porque é um movimento aí de curto prazo. Bom, então a gente vê aqui, em termos da Marfrig, cotação contra lucro, a gente vê que o lucro foi subindo, a Marfrig subiu pra caramba, só que aí depois, né, veio aí a queda um pouco dos lucros, a perspectiva de que continue caindo mais os lucros, e aí a cotação já exagera, joga bastante para baixo, já antecipa. E será que ela antecipou demais? Aí que vai a questão para cada um, né? A gente vê uma boca de jacaré aqui, mas que pode ser um pouquinho mais achatada com o lucro caindo um pouco mais. Essa é a Marfrig. Quando a gente vê a JBS, a gente também vê um cenário muito parecido, o lucro subindo junto com cotação, depois antecipando aqui a cotação caindo mais, o lucro esperando aqui que vá cair, mas a boca do jacaré talvez esteja aqui menor na JBS, né? Enfim, a JBS também com um sofrimento similar ao da Minerva, mas tá aí, vai ficar no lucro pelo menos, né? Segundo a XP. E aí a gente vê a Minerva, que vem um comportamento mais estável, né? Recentemente aí a expectativa é que, como ela vai manter números mais estáveis, a cotação tende aí também a se manter mais estáveis. Basicamente, como eu acabei de comentar, risco versus retorno, né? Então, eu já falei da Marfrig em vídeo anterior, mas só relembrando rapidamente que ela tem aqui o case da compra da BRF, então ela tem aqui todo esse investimento que ela fez, que ao mesmo tempo que aumenta a dívida, também tem que se acomodar a essas operações. Então, isso aqui a gente tem que pensar neste ponto como importante. E o outro é a questão do cut out, é que o spread estava no momento aí atípico no passado, com a pandemia aí que deixou os números muito inflados, e agora eles vão voltando à normalidade e a gente vai ter cenários aqui um pouco mais estáveis aí nos próximos trimestres, até um pouquinho mais baixo do que isso aqui, tá? Pelo menos a expectativa. Então ela vai passar aqui por um momento aqui de tumulto, né, para depois voltar aí a normalizar os resultados. E como a gente pode ver, então, a Marfrig que passa a situação mais delicada, onde o lucro despenca e a perspectiva é de lucros ainda baixos, segundo a XP até um pouco negativo, né? Então as margens bastante comprimidas, embora a receita até esteja aqui indo bem. A questão mesmo é as margens. A JBS a gente vê que vinha decaindo, estabilizou, mas a perspectiva aqui da XP é ainda mais um declínio aqui, né? Se a gente vê as receitas, também estão indo aqui ok, né? Enquanto a gente vê a Minerva, que já, na verdade, está estável. Ela deu aqui esse trimestre aqui de alta, mas a gente vai manter uma estabilidade segundo a XP, né? Então, estou falando aqui pelos números da XP, em termos de receita, ela vinha subindo aqui aos poucos, está estável também. E quando a gente compara aqui alguns indicadores, a gente vê a JBS com PL de 2, da BR Foods em 5 negativo, da Minerva aqui em 8 e o da Marfrig aqui bem pouquinho, 0,75, mas a gente está vendo que está nessa perspectiva de queda. O PVP está muito barato, 0,59 da Marfrig, 11 aqui da Minerva, 0,58 da BRF e da JBS 0,90. Quando a gente fala de dividend yield, aí sim a gente vê a JBS com 10,5, né, um bom dividendo. A gente vê a Minerva com 4,5 e a Marfrig com dividendo aqui de 34%, que não deve se repetir. Ela tem um histórico aí de volatilidade nos dividendos, tá? E deixa nos comentários, você tem alguma dessas 3 empresas aqui de frigorífero?
ou de repente outra. Um abraço e até o próximo. Valeu!